É porque não Deixa tem. aqui. Deixa. Acho que é porque não tem ninguém, por isso que tá assim. Não, pode ser por isso mesmo. Não é? Boa noite para quem está chegando aí. Já vamos começar. Pega uma água ali, fazendo favor. Obrigado. Boa noite, gente. Pessoal que está entrando aí, a gente já vai começar, tá? Estamos só se organizando aqui. Hoje a gente voltou aqui até, a gente está fazendo também pelo Google Meet, que também tem uma possibilidade de maior interação, mas o pessoal que tem acompanhado até tinha pedido para a gente fazer também nas redes sociais, que às vezes fica mais fácil para acompanhar. Então a gente está fazendo nos dois modelos hoje, né? Redes sociais aqui, Face, Instagram, que é o padrãozinho, mas também fazendo no Google Meet para quem quiser entrar e participar por lá. Mas pode seguir por aqui também, participar por aqui pelas redes sociais também, fique à vontade, tá bom? A gente está tratando de um tema, nesse novo momento importante também, que é o discipulado. Nós estamos falando sobre o que é de ser discípulo, né? O que significa discipular enfim, o que significa discipulado em si, né? Na primeira reunião que a gente teve na quarta-feira passada, a gente falou um pouco sobre isso. Temos um texto, explicamos um pouco essas questões. E hoje a gente vai continuar falando desse tema. Até para isso a gente tem, além da Bíblia que nos auxilia, né, os textos bíblicos que têm nos auxiliado, nós também temos trabalhado com um livrozinho que também, até um livro pequeno, mas faz parte da série 9 Marcas, Construindo Igrejas Saudáveis. Bem legal, e a gente tem usado esse livro para poder dar um direcionamento também em relação ao estudo e as mensagens que a gente tem trazido nesse sentido do tema, né? Discipular, tá bom? Vamos lá, vamos orar para a gente começar. Amém? Pai, nós te agradecemos nessa noite pelo cuidado, todo o zelo que o Senhor tem tido conosco, pela tua palavra, que é verdadeira, que não falha, por aquilo que o Senhor tem nos ensinado, Senhor, por aquilo que o Senhor tem colocado no nosso coração, pela forma que o Senhor tem agido em nosso meio, Pai. Nós te louvamos e te exaltamos porque o Senhor é fiel. E a tua palavra ela não volta vazia, como ela mesmo disse, Senhor. Nós te pedimos, Pai, que nessa noite o Senhor possa mais uma vez ministrar os nossos corações, nos ensinar por meio da tua palavra, que a tua palavra possa penetrar no mais profundo do nosso ser. Em nome de Jesus que nós te pedimos, Pai, crendo que tu és poderoso para fazer, em nome de Jesus. Amém
e amém. Então a gente está lendo um texto, está estudando um texto, tem nos auxiliado nessas meditações que nós estamos fazendo, né? Não podemos nem chamar aí de série de mensagens, mas até mais de meditações, né? A respeito desse tema tão importante que é o discipulado, que é Mateus capítulo 28, versículo 18, que ele diz assim: Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Essa é, vamos dizer assim, a missão que Jesus Cristo nos deu e deu a todos os seus discípulos, né? A princípio aqui para os seus apóstolos, para que eles fossem por todo o canto e pregassem o Evangelho e anunciassem a boa nova, que é a salvação em Cristo Jesus. E mais do que isso, que eles também fizessem discípulos, que eles discipulassem essas pessoas. Que essas pessoas fossem modelos, como que são modelos que são replicados. Não é virar uma cópia no jeito de se vestir, do jeito de falar, no jeito de agir, por meio de uma gíria, por meio de um jeito, de modo de falar em si, não. Mas é que a fé fosse aquilo que identificasse esses homens, e não só essa fé, mas o próprio Jesus, né, o próprio apóstolo João vai escrever isso, né, que é aquilo que demonstraria que aqueles homens e mulheres eram discípulos de Cristo, era o amor que eles teriam um pelos outros e pelos próximos. O amor que teriam entre eles enquanto homens e mulheres de Deus, cristãos, mas também entre o amor que teriam e manifestariam com o próximo, com as pessoas que estavam ao redor deles, que de certa forma iria caminhar com eles. E nós falamos um pouco disso, né? Falamos um pouco dessa questão do discipulado, o que isso significava, ou o que isso significa, da importância que o discipulado tem no sentido de nos exortar, de nos dar uma direção, de nos mostrar um caminho, de nos direcionar, no fato de que o discipulado é muito mais do que você criar um discípulo para si, né? Para você, para te servir, para fazer aquilo que você quer, para ter alguém a quem você possa dar ordens e essa pessoa possa obedecer. Mas que isso é muito mais profundo, porque o discípulo, ele é discípulo de alguém. E o Mark Dever vai dizer assim: todos nós somos discípulos. A pergunta é de quem nós somos discípulos. Se nós somos discípulos de Cristo, ou se somos discípulos de qualquer outro homem, ou entidade, ou qualquer outro tipo de coisa. Mas a todo instante nós estamos sendo discipulados. E aí a gente até falou um pouco sobre a questão da influência, porque o discipulador é aquela pessoa que se porta a discipular, ou se coloca para discipular outra pessoa. Ela tem como um objetivo, se o discipulado parte com base nas escrituras, no cristianismo, de levar essa pessoa a ser um melhor cristão, a ser cada vez mais uma cópia de Cristo Jesus. E esse processo de levar uma pessoa mais próximo a Cristo também nos leva mais próximos a Cristo. Então veja que há uma troca entre quem discipula e o discipulado.
Nós falamos um pouco disso, estou tentando só relembrando algumas questões aqui para a gente poder avançar hoje. Então há vamos dizer assim, uma sinergia ali. A pessoa que está discipulando também é discipulada nesse processo. Porque uma coisa que a gente precisa entender é que se nós esperamos alcançar o ápice da perfeição para começar a querer discipular, a falar de Cristo, ou a ensinar alguém a respeito de Cristo, ou levar alguém a Cristo, esse dia nunca vai chegar. Porque nós somos falhos, temos os nossos erros, temos as nossas falhas. É por isso que o discipulado é um ato de humildade, de reconhecimento dos seus limites, de reconhecimento das suas imperfeições, mas também de reconhecimento de que em Cristo e por meio dele é que essas coisas funcionam. Por meio da palavra dele, por meio dele que é o exemplo, por meio da nossa busca de nos parecermos com ele. Essa humildade que revela a nossa dependência em Cristo e que é um exemplo para quem é discipulado. A pessoa que está sendo discipulada, ela precisa entender que assim como ela precisa de Cristo, eu que discipulo também preciso. E assim as coisas podem caminhar sem que haja, vamos dizer assim, alguém que esteja num nível mais elevado ou superior a ponto de poder só dizer ao outro o que o outro deve fazer. Mas entender que nesse processo em que você discipula, em que você está fazendo ou praticando um discipulado, aprendem ambos. Aprendem o que ensina e aprende o que está no seu processo de aprendiz, de discipulado. E aí a gente fala um pouco sobre isso, falou um pouco sobre também essa questão de você, desse ato ser algo que você deseja fazer. Então quem deseja discipular ou participar de algo desse tipo, precisa se posicionar para isso. Não pode simplesmente, se alguém um dia chegar, me falar, quem sabe eu vou lá e pratico. Não, é algo que a gente precisa se posicionar para fazer. E isso começa dentro da nossa própria casa. Dos pais que se interessam em discipular os filhos, do marido que se interessa em participar de um processo desse com a esposa e a esposa com o marido, de um amigo com outro amigo, um amigo que você tem, você entende que ele precisa de Deus na vida dele, que ele precisa de Cristo, e você se coloca à disposição para poder pregar o Evangelho, para poder auxiliá-lo na leitura das Escrituras, para poder caminhar com ele. E nós falamos muito disso, que o discipulado ele exige esse ato coletivo. Que o cristianismo, por mais que a salvação ela seja individual e a ação do novo nascimento ela é em cada indivíduo, mas quando você nasce de novo, quando você se converte, você parte para um coletivo, para uma família. Você é enxertado numa árvore, numa videira. É como se você fosse um galho solto e agora não, você faz parte de um grupo. Um grupo que atua mutualmente se ajudando. Atua mutualmente um auxiliando o outro. Um buscando o crescimento do outro. Um auxiliando o outro. Sabe o que esse processo de discipulado baseado nas Escrituras nos mostra? É que não há uma competição aqui. Não há uma competição de quem sabe mais, de que tem mais versículos decorados, de que tem a melhor família, de que quem tem o melhor emprego, de quem vive, quem prega melhor, de quem ensina melhor, de que não há isso. Há uma sinergia, uma ação que move ambos os lados. É óbvio que um se posicionando enquanto discipulador e outro se posicionando enquanto discipulado, mas ambos aprendendo na caminhada. Ambos entendendo o processo de aprendizado e de evolução enquanto cristãos. De homens que se reconhecem e mulheres que se reconhecem como pecadores e que necessitam da graça de Deus. Que necessitam do amor de Deus e precisam desse amor.
e que cumprem essa missão que foi dada de fazer discípulos. O discípulo ele é mais do que um membro numa igreja. O discípulo ele é mais do que um número no ministério. Um discípulo faz parte da família. Um discípulo faz parte do corpo de Cristo. Um discípulo não está sozinho, não está abandonado, não. Ele caminha com o outro. O Mark David ele vai falar muito sobre isso. Sobre a necessidade que há das igrejas voltarem a um processo de discipulado dos seus membros, vamos chamar assim. De homens interessados em discipularem a sua casa, obviamente auxiliados com a sua esposa, mas de membros que fazem parte desse corpo, de se autodiscipularem, de caminharem juntos, de buscarem conexão no estudo das Escrituras, de orarem juntos, de buscarem entender as Escrituras, de buscarem a Deus juntos, de caminharem juntos, de se corrigirem nas suas atitudes, de suportar um ao outro quando necessário. Sabe que uma expansão desenfreada e desorganizada do Evangelho, ela vai contra, inclusive, ela não consegue absorver esse sistema. E o que você vai se preocupando é com mais um, e esse mais um já virou o 15º, 20º na fila. Não há mais comunhão. Não há mais o sentar na mesa como Jesus fazia com os seus 12. E dizia, vem cá, deixa eu ensinar algo para vocês. E aí ele ensinava. E dizia, agora vão lá e discipulem. Vão lá e façam discípulos. Vão lá e ensinem. Vão lá e preguem. Vão lá e orientem. Vão lá e estabeleçam. Um discípulo não é um servo. Você não discipula alguém para que ele te sirva, para que ele satisfaça as tuas necessidades financeiras ou de qualquer outro tipo de coisa que você precisa. Eu acho que as pessoas, às vezes, elas não prestam atenção nas Escrituras. Jesus, quando reúne os seus discípulos, ele se prostra, se ajoelha e começa a lavar os pés dos discípulos. Pedro se revolta, fala, não, eu é que tenho que lavar os seus pés. E Jesus olha para ele e fala, o negócio é o seguinte, cara, se eu não lavar os seus pés, se você me impedir desse ato, você não tem parte comigo. Você não faz parte desse grupo. Você não é o meu discípulo. E aí Pedro disse, então me lava todo o corpo. Ele falou, não tem necessidade de lavar todo o corpo. Também não exagera, também não vem querer abusar. A todo instante Jesus se coloca como aquele que serve enquanto discipulador. Aquele em que orienta, que exorta, que traz para perto, que ensina, que dá o exemplo. Mas quando a gente começa a trazer para a realidade de hoje, parece que a coisa deu uma distorcida. O discípulo se transformou em alguém que satisfaz a necessidade do discipulador. Sequer há uma troca, sequer há espaço para uma escuta ativa, para uma escuta empática. Eu mando e você faz. E isso se replica
isso vai se replicando. Quando a gente começa a observar nas Escrituras, não é bem esse o modelo em que ela vai tratar. É por isso que o Mark Dave fala que todos nós, em algum momento, somos discípulos. E a questão é de quem? De quem nós temos sido, ou de quem nós temos sido discipulados de quem? Quando ele vai tratar, olha uma colocação que ele faz, para a gente evoluir agora um pouco do que já passei do resumo aqui, do que a gente já falou um pouco anterior, e entrando já em algumas coisas novas. Ele diz assim, ele também diz respeito à demonstração das fraquezas. Ele está falando que a pessoa que vai discipular, a pessoa que está discipulando, ela não precisa a todo instante demonstrar força, demonstrar superioridade espiritual, demonstrar como a sua vida é perfeitinha. Pelo contrário, o papel de discipular, do discipulado, ele envolve tanta intimidade entre discipulador e discípulo, que as fraquezas, elas são demonstradas, elas são colocadas na mesa. As nossas limitações. Em 2 Coríntios, inclusive o apóstolo Paulo vai falar, 2 Coríntios capítulo 4, no versículo 7, mas temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que tal poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós. Ele está dizendo, esse tesouro do Evangelho, da palavra de Deus, do poder do Evangelho, do poder da mensagem da cruz de Cristo, está colocado nas mãos de vasos de barro. Quem são esses vasos de barro, esses seres ou esses objetos que se você jogar quebra, frágil, feito de terra? Somos nós. Seres humanos fracos, com as nossas necessidades e dependências, mas que pela graça e misericórdia de Deus recebemos tal poder que excede e provém de Deus. E aí a gente começa a olhar para algumas coisas que você vê nos dias de hoje, em que a pessoa que discipula se coloca num pilar superior, perfeita, sem erro, quase endeusada. Quando a gente sabe que os próprios apóstolos, homens que andaram com Cristo, que viram a Cristo com os seus olhos, não se envergonhavam das suas limitações e fraquezas, mas reconheciam nisto a oportunidade da ação de Deus na vida deles. Não há, nós falamos um pouco disso, não há como você pensar num discipulado sem humildade. Que discipular é ensinar. E quem quer ensinar, precisa, a primeira coisa que quem quer ensinar precisa entender é que não sabe tudo. A primeira coisa que a pessoa que quer discipular, que quer atuar, que quer, vamos dizer assim, seguir esse mandamento de Cristo, é que discipular é ensinar. E ensinar exige humildade, exige reconhecer que precisa buscar mais, que precisa da unção do Espírito Santo, que precisa ser dependente de Deus, que precisa, como a gente dizia, cavucar mais fundo. Discipular é servir de modelo. Olha o que o Marco vai dizer. O aprendiz adquire conhecimento ao ouvir, observar e participar, pouco a pouco,
recebendo cada vez mais responsabilidade ao longo do tempo. Olha o que ele está dizendo. Ele está dizendo isso porque ele está observando, ele não está tirando da cachola, ele está observando o exemplo de Cristo. Como é que Cristo fazia? Ele falava, ensinava, por meio de parábolas, contando historinhas muitas vezes, para ficar mais fácil o ensinamento. As pessoas ouviam, observavam como Jesus vivia, como ele realmente vivia as Escrituras, e aquilo chamava a atenção deles. E frustrava e chamava a atenção dos fariseus também, que eram só da boca para fora, mas o exemplo era corrompido. Então chamava a atenção porque ao observar Cristo, você via coerência. Coerência no agir, coerência no falar, coerência no ensinar, coerência no ser o exemplo. E trazia os seus discípulos para participar. Pergunta, que é a sua dúvida? Entendeu? Ficou claro? Será que a gente precisa caminhar? Será que eu vou contar mais uma parábola? Não tá bom essa, vou contar uma terceira parábola. E aos poucos eles iam recebendo. Os discípulos de Cristo, os 12, vamos focar nos 12. Se você descartar um ainda que tinha sido... era necessário que fosse o traidor, afinal de contas precisava de alguém para trair, né? Se você levar em conta os 11, que de certa forma aprenderam um pouco. Eles não aprenderam da noite pro dia. Foram aproximadamente 3 anos. Porque discipular exige tempo. Exige dedicação. Quando Pedro nega Cristo 3 vezes, talvez a gente pudesse pensar, tá vendo? Não adiantou nada, foram 3 anos jogado fora. Mas não é, Jesus, ele conhecia o coração de Pedro. Ele sabia o que ele tinha ensinado para Pedro. Ele sabia o que estava guardado no coração dele, o que ele tinha visto, o que ele tinha aprendido, as conversas que eles tinham tido. Ele sabia que aquilo foi um tropeço, uma falha, mas que até naquele momento ele traria lições para ele. Porque discipular é isso, não é descartar as pessoas. Não é porque não me obedece, não me serve mais. Não é porque não me ouve, não me escuta, não quero mais saber, não me obedece, não reconhece, não me honra, ou coisa do tipo, então eu vou descartar. Porque discipulado, estamos falando aqui, exige do discipulador isso. Paciência. Exige tempo. Exige dedicação. Quando o Mark David vai falar sobre humildade, e eu tenho falado um pouco sobre isso também aqui nesse sentido, ele diz o seguinte: permita-me observar que não se pode ajudar alguém a seguir Jesus sem correr nenhum risco. Então quem entra nessa missão já sabe disso. Ele diz assim: como você precisa se humilhar para ser discipulado, também deve se humilhar para discipular. Fazer discípulos envolve coisas difíceis. Envolve dizer não, perseverar em meio aos problemas, saber quando devemos ter paciência com alguém e realmente ser paciente, porque uma coisa é você ter paciência, saber que tem paciência e não ser paciente. E olha o que ele vai dizer: seus convites podem ser desprezados e seus conselhos rejeitados. Às vezes você vai orientar, vai dizer, vai falar, vai mostrar e não vão seguir. E não vão descartar. E aí a gente exige paciência. Ele vai dizendo: fazer discípulo não é uma atividade de especialistas e técnicos. Olha o que ele vai dizer agora. Como diz o antigo bordão, trata-se de um mendigo apontando o pão a outro mendigo. É um necessitado apontando o caminho para outro necessitado. O ato de discipulado
ele vai além, ele não tem como você se colocar soberano sobre ninguém ou achar que você é mais do que qualquer um outro para começar esse tipo de conversa, porque a primeira coisa que a pessoa vai, ou pelo menos deveria fazer, é se afastar. Porque senão o que você está fazendo é impor a sua liderança ou sua autoridade de uma forma equivocada, gerando nas pessoas não exemplos de Cristo, mas exemplo de uma mente perturbada, de alguém que tem desejo de domínio sobre os outros. Não de alguém que está afim de mostrar o caminho de Cristo Jesus ou coisa do tipo. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1, ele fala: sede meus imitadores como eu sou imitador de Cristo. Não é sede meus imitadores para que vocês sejam como Paulo. Não, é porque eu imito a Cristo. Então, olhem para mim e vejam em mim Jesus Cristo nas minhas ações, nas minhas palavras, nos meus atos, na forma de viver, na minha fé, na forma que eu caminho o Evangelho. Se você tem dificuldade de enxergar, porque você não conviveu com Cristo, porque você nunca viu Cristo, olha o meu exemplo. Então, o discipulado exige da gente algo mais profundo. Em Hebreus capítulo 13, no versículo 7, a Bíblia diz o seguinte: lembrai-vos dos vossos líderes que vos falaram a palavra de Deus, considerai o resultado do seu estilo de vida, imitai-lhes a fé. Eu acho interessante esse texto, porque se você vamos dividir ele em duas partes. Ele diz assim: considerai o resultado de seu estilo de vida e imitai-lhes a fé. Ou seja, observe o seu estilo de vida. Veja como seus pastores e líderes, os seus discipuladores, presbíteros, enfim, aqueles que são lideranças, como eles vivem e como a sua fé funciona. Esse é o modelo. Então, olhe para os seus líderes, aqueles que falaram a palavra de Deus. Então, o discipulado passa por um filtro que se chama palavra de Deus. Não é o que o neto acha. Não é a ideologia que o neto desenvolveu, ou que ele está copiando de qualquer outro filósofo, sociólogo, qualquer outro pensador, ou qualquer coisa do tipo. Não. Lembrai-vos dos vossos líderes que vos falaram a palavra de Deus. De homens e mulheres líderes que são pautados nas suas palavras, ou melhor, são pautadas as suas ações com base na palavra de Deus. E aí, a partir disso, primeiro, ele está falando de um tipo de liderança que se pauta pela palavra de Deus. A partir do momento que você está entendendo isso, considere a partir disso. Agora, primeiro, esses homens e mulheres precisam ter como filtro a palavra de Deus. Segundo, considere agora observar o seu estilo de vida. E se está tudo ok, imita-lhes a fé. Quando a gente fala de discipulado, a gente por muitas vezes se empolga, né? Porque quem não quer, né, ter alguém para te seguir? Todo mundo tem rede social, ou você segue alguém, né? Óbvio, você segue alguém, mas você também quer que pessoas te sigam. Você acha legal as pessoas te seguirem no Facebook, te seguirem no Instagram, seguirem no TikTok, seguir onde você quiser, mas você quer que as pessoas te sigam, porque isso de certa forma te faz se sentir bem, né? Olha quantos seguidores que eu tenho 1.000 seguidores, 10.000 seguidores, 20.000 seguidores, ou eu sou um fenômeno como a Juliette, tenho 30 milhões, sei lá. 30, 20 milhões de seguidores, sei lá. Eu não sei como. Enfim, deixa pra lá. Mas enfim, outras pessoas que têm tantos seguidores.
Esses dias eu tava vendo um canal do youtuber aqui de Londrina que tem o cara que comprou uma mansão. Eu entrei no link porque ele comprou uma mansão. Não sei quantos Pensa na mansão, né? Eu falei, meu Deus, mas um cara novo, 20 e poucos anos, eu fui ver os vídeos. Eu falei, meu Deus do céu. Como é? nunca perdido. Eu fiquei pensando, gente, o povo assiste, tem muitos, você tem dinheiro, tem, ganha muito dinheiro. E eu vou falar pra verdade, assim, não é problema nem a questão ganhar do dinheiro, como é que o pessoal assiste, segue. Eu vi a gente fez uma entrevista esses dias, aí uma menininha, perguntaram pra menininha, o que você quer ser? Ela falou assim, eu quero ser médica ou youtuber. Né? Tipo, antes o pessoal queria ser médico, agora ela colocou o youtuber junto. Porque realmente chama atenção. Mas veja que tipo de conteúdo, coisas que isso pode realmente mudar a vida da gente. Você vê a situação e a necessidade que há de um discipulado cada vez mais profundo e bíblico e coerente com as Escrituras. Porque se as pessoas não seguem a Cristo, lembra que a gente falou aqui no começo, se elas não são discipuladas por nós, pela palavra de alguma forma, elas são discipuladas por outra pessoa. E a culpa é nossa. Porque a missão foi dada. E Jesus nos disse que toda autoridade foi nos concedida. Ele diz aqui, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Então vá, ide. Se a coisa não está andando, nós temos, de certa forma, uma responsabilidade enquanto igreja a repensar isso. Para a gente fechar, o David vai falar sobre, vai dizer uma coisa, que sim, o cristianismo é algo pessoal, ou seja, é algo que toca cada indivíduo. Salvação individual, então o Espírito Santo fala com você, abre o teu coração, você nasce de novo por meio de ouvir a palavra de Deus, você se volta para Cristo, Cristo te dá um novo coração, te coloca num começo, no início, no processo de santificação, vai mudando a sua vida, mudando os seus costumes, as suas práticas, vai transformando a sua vida. Mas o cristianismo, por mais que ele seja pessoal, ele não é particular, ele não é tipo meu. Isso é só meu, para mim, e não é mais para ninguém. Não, nesse sentido, ele não é particular. Aí a gente precisa se envolver com a vida das pessoas. Não é para futricar, para ficar fazendo fofoca ou coisa do tipo. Não é para ficar sabendo dos problemas dos outros. Não é para ficar sabendo da necessidade dos outros e daí dali sair e compartilhar com mais 1, 2, 3, 4, 5 irmãos. Não é para isso. Mas é para que juntos um possa ajudar, auxiliar, suportar, dar suporte, orar, enfim, se for preciso, jejuar junto, mas caminhar junto. É um trabalho meio que de formiguinha, mas que se cada um fizesse o seu, se cada um de nós praticássemos, nos envolvêssemos, ganhássemos confiança um dos outros, para abrir o coração, para confessar uns aos outros os nossos pecados. Olha o que está acontecendo, nem isso nós temos confiança de fazer. Eu não vou abrir meu pecado para o irmão, vai querer contar com o pastor. Nós precisamos quebrar isso e caminhar nesse sentido, envolver-se com as pessoas. O discipulado exige isso. Exige mais do que só perguntar como você está. Está tudo bem? Porque isso vamos dizer assim, são águas rasas
Porque às vezes a gente pergunta, tá tudo bem, uma pessoa, pô, falar a verdade, não tá muito bem. Que bom, valeu, até amanhã. A gente já segue com a conversa. Não quer mais saber do assunto, não quer ir mais profundo. É preciso envolver-se com as pessoas. Jesus se envolvia com elas. Ele ouvia as pessoas. Ele parava, dava atenção. Queria saber. Discipulado exige esse tipo de compromisso entre os irmãos, entre aqueles que fazem parte desse corpo, dessa família de Cristo. Esses dias eu encontrei um tiozinho bem na entrada do banco ali. Eu estava conversando com ele. Ele parou e me pediu um dinheiro, tal, mas eu acabei conversando com ele. Fiquei conversando depois também. Tava com um pouquinho de tempo, fiquei conversando com ele. E ele me contou que foi atropelado, que estava trabalhando, mas que agora, depois que foi atropelado, não estava mais trabalhando. Eu fiz as perguntas para ele se ele já tinha entrado no sistema para poder receber o seguro, né? Receber o auxílio. Ele disse que estava recebendo. Já tinha feito tudo, mas estava tudo meio parado. Na verdade, estava tudo meio parado. Não estavam fazendo a análise dele. Enfim, toda aquela conversa, aquela dificuldade que a burocracia envolve. E ele começou a me falar. Eu perguntei para ele se ele estava tendo alguma necessidade. Ele falou que de alimento não, que tinha uma outra igreja que estava ajudando ele, inclusive, com alimento. O problema não era esse, que às vezes ele tinha dificuldade de pagar uma conta ou outra. Continuei conversando com ele na esquina à noite ali. Aí no meio dessa conversa toda ele pegou e se abriu, ele falou realmente aquilo que estava. E ele falava e chorava, falava e chorava. Eu falei, meu Deus, mas está com muita conta atrasada? Não, mais ou menos, mas e aí? Mas e comida? Eu não, estou comendo, eu pego, mas o problema não é cesta básica, o problema não é isso. O problema é que eu tenho uma filha que poderia me ajudar e não está me ajudando. Eu ajudei ela a se formar. E agora ela não me auxilia mais. Ela poderia me ajudar, ela poderia me. Eu estou morando de favor em outro lugar, e minha filha. E assim ele foi contando, eu fui conversando, e eu fui trazendo alguma palavra dentro da possibilidade de conforto para ele, para que ele continuasse firme, confiando em Deus, né? Ali de certa forma orando com ele. Mas aí você percebe que as necessidades da alma, elas não são supridas com essas questões dos nossos dias, com o alimento apenas. É importante, mas com o alimento, com estar com a conta em dia. Existem coisas que ferem o nosso coração e que talvez dinheiro no mundo e saúde nenhuma no mundo possa realmente trazer satisfação. Porque tudo que ele estava passando, talvez se ele tivesse aquilo que lhe faz falta, que é esse problema familiar, ele não estivesse chorando tanto quanto estava chorando. E eu conversei com ele, falei para ele que Deus tem um propósito em todas as coisas. Infelizmente eu não tinha como resolver aquele problema específico dele naquele momento. Mas que eu tinha fé e acreditava que Deus pode mudar e que aquilo talvez fosse uma oportunidade para que esse laço familiar fosse mais uma vez reatado. E ele saiu dali falando, rapaz, ele me agradecendo, dizendo, essas palavras já me deram um ânimo. E eu fiquei meditando a respeito, foi depois da primeira semana que a gente tinha falado sobre discipulado. Porque o discipulado exige isso da gente. Mais do que um pão, que é importante também que você entrega para alguém que precisa, é realmente entender aquilo que fere a alma de cada pessoa. Aquilo que realmente tem dilacerado os corações.
E que nós sabemos que só Deus pode suprir isso. Porque só Deus tem um amor suficiente para suprir toda e qualquer necessidade que nós temos. E que quando nós procuramos fora disso, talvez nós tenhamos contas pagas, emprego bom, barriga cheia, quem sabe, mas não tenhamos felicidade. Não tenhamos a paz que excede todo entendimento, que só Jesus Cristo tem a nos dar. Amém? Vamos orar para a gente encerrar? Pai, nós te agradecemos nesta noite por tudo aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Te agradecemos porque o Senhor tem sido fiel, cuidadoso, tem nos ajudado em todas as necessidades que temos tido, tem sido nosso socorro nesse momento tão difícil que temos passado, que é esse momento dessa pandemia. Ainda que sabemos que agora, com a chegada da vacina e tantas pessoas sendo vacinadas, nós podemos ter alguma esperança em relação a essa enfermidade, porque a nossa esperança, nós sabemos que está em Ti. E por isso nós Te glorificamos, porque de alguma forma nós sabemos que o Senhor tem agido nesse propósito, de restabelecer a ordem. Nós Te pedimos a Deus que o Senhor venha nos capacitar a discipular de acordo com a Tua palavra, não de acordo com uma estratégia humana, não de acordo com estratégias de multiplicação, coisa do tipo, mas realmente como a Tua palavra nos ensina, como a Tua palavra nos direciona a fazer, ensinando aquilo que o Senhor Jesus Cristo ensinou aos seus discípulos. Prepara-nos, Senhor, para esse tempo. É o que nós te pedimos, crendo que Tu és poderoso para fazer. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Amém, queridos. Deus abençoe vocês. Obrigado por nos acompanharem aí nessa noite. O Senhor possa abençoar. Vocês tenham uma ótima noite, uma noite de descanso na presença aí de Deus. Que seja um restinho de semana abençoado. Deus abençoe a vida de vocês. Obrigado aí, Cris, Cleide, Ripre, Júlio também, não sei se está aí ainda. Tia Julinha, obrigado a todos por nos acompanhar nessa noite. Fiquem com Deus, tá? Amamos vocês. Deus abençoe. Tchau, tchau. Amém, meu irmão. Deus continue te abençoando também, Cris. Forte abraço para você, para toda a família aí, tá bom, cara? Saudade de vocês. Tchau, tchau. Não.